Bem, eu vou falar sobre a filosofia e o cristianismo. E como todos nós sabemos, a Igreja Católica, ela tinha uma grande influência religiosa e nisso resultou nela ter poder na política e na sociedade, e até mesmo acabando com conflitos da época. A filosofia e o cristianismo, eles são interligados pelo fato de existirem pensadores cristãos e que eles usavam da filosofia para entender a forma pelo qual o mundo surgiu e a origem de suas coisas. Até mesmo a filosofia para poder fazer com que outros povos entendessem melhor a forma como funcionavam o mundo e as coisas. Os primeiros filósofos, eles tinham um termo chamado patrística, e esse termo era usado pelo fato de serem padres que usavam a religião e a filosofia. Agora eu vou falar sobre fé e razão. E o cristianismo, ele, assim como qualquer outra religião, ele era baseado em fé, é baseado em fé. E a fé nada mais é do que uma verdade escrita por Deus na Bíblia. E Santo Ambrósio, ele dizia que toda a verdade era dita apenas pelo Espírito Santo e que não tinha o porquê dos filósofos buscarem a verdade através da filosofia. E nisso, os religiosos, eles não gostavam da filosofia, porque segundo eles era uma coisa pagã e era a porta para o pecado. E, por exemplo, quando algum religioso vê algo que não é de acordo com as leis da igreja, eles, não todos os religiosos, mas eles dizem que como que fala? Que é coisa do demônio. Para analisar, existiam 4 termos na filosofia medieval, que era padres apostólicos, padres apologistas, escolásticas e os patrísticos, como eu citei antes. A filosofia medieval cristã foi dividida em 4 partes, e uma dessas se chama a patrística. A patrística nada mais é do que a conciliação entre a fé e a razão. Bom, os padres da época queriam deixar escrito sobre isso, e um dos filósofos, os filósofos da época mais conceituados que o livro cita, é Santo Agostinho. Santo Agostinho, que na verdade se chama Aureliano Agostinho. Bom, ele criou uma obra que explica isso, na verdade, né, a fé e a razão, que se chama Superioridade da Alma. E o que seria isso? A alma, ela se sobressai sobre a matéria. A matéria seria nosso corpo. Um exemplo, vamos supor, o pecado. Como funciona para Agostinho, como funcionava o pecado? Bom, se a alma, ela controla o nosso corpo, vamos supor que, falando em porcentagem, 70% da alma, 30% é do corpo. A alma acaba caminhando o corpo para o bem, então a sua vida ia ser só de bem. Só que para o corpo ser fadado ao pecado, o que ele faria? O corpo teria que começar a controlar a alma. Então acaba tornando a alma como eu posso dizer, uma pessoa gananciosa, que acaba por usar bens materiais, esquecer qual era o seu intuito, o que ela queria planejar desde o começo, que era caminhar o corpo para o bem. Então a alma acaba se juntando com o corpo, se tornando uma só e fardada ao fracasso. Outra obra dele também foi Boas Graças ou Graça Divina. O que seria isso? Se você leva uma vida do pecado, não quer dizer que você vai ter boas graças no final, não é isso. No final, você tem que receber uma graça divina. Deus, que é o superior da religião, vai decidir se você vai, vamos supor, o céu ou o inferno. Você vai para o céu ou o inferno, se você vai ser perdoado dos seus pecados. Eu sabia que você levou do pecado. Então, as pessoas na época confundiam muito boas graças e graça divina. Boas graças era uma coisa totalmente contrária de graça divina. Graça divina era Deus que iria decidir se você iria deixar essa vida de pecado, iria ir para o céu, umas coisas assim. Outra coisa também que Agostinho falou bastante sobre, que ele citou, né, foi a liberdade de pecado. Bom, a liberdade de pecado, ela como posso explicar? Tipo assim, ele acreditava que o homem, ele tinha um intelecto para si,
um intelecto moral para decidir se ele seguiria o pecado ou não. Voltando lá naquela parte de a alma controla o corpo. Então é nisso que o homem concorda, se ele vai deixar a alma controlar o corpo dele ou o corpo vai controlar a sua alma. É por isso que eles se juntam. E o que seria? A vontade do homem acaba sendo maior do que seu amor por Deus, pela entidade. Tanto faz. Então ele acaba seguindo, né, e seguindo a vida de pecados. Um exemplo disso, vamos supor, naquela época, como era a filosofia medieval, era bastante destacado o ouro e a prata, né, um exemplo. Aí temos o Deus. Se, vamos supor, você é cristão, né, fosse cristão na época da filosofia medieval cristã, se fosse cristão, e você teria que escolher entre ser cristão e seguir uma vida, como eu posso dizer, uma vida rica, cheia de materiais, uma vida gananciosa. Aí você teria tudo, mas você não teria Deus. Você teria que seguir o pecado, só o pecado e Deus. Então, Santo Agostinho, ele acreditava que o homem tinha liberdade de escolher se ele quer ser pecador ou quer ser um cristão fiel que segue a Deus apenas. Então, naquela época era bastante comum uma pessoa escolher o ouro e a prata do que em vez de Deus. Então, era por isso que foi criado a patrística, para as pessoas entenderem, tipo, não é só o pecado, você não só faz o pecado, você tem que entender por que você está sendo punido por causa disso, você tem que entender por que Deus vai te punir por causa disso. Por isso que é uma conciliação entre a fé e a razão. E Santo Agostinho tenta explicar isso do melhor jeito, da melhor forma para você poder entender. Escolástica é uma corrente filosófica nascida na Europa, na Europa da Idade Média, e teve como principal nome o São Tomás de Aquino, que por mais que não tenha sido ele quem criou esse método, quem criou foi Carlos Magno, foi São Tomás que teve um grande destaque. Pode ser considerado, escolástica, né? Pode ser considerado um método de pensamento crítico que influenciou bastante nas áreas de conhecimento das universidades medievais. O seu método de ensino era romano, então teve matérias como trivium, que seria gramática, retórica e dialética, e quadrivium, que seria astronomia, música, geometria e aritmética. Bom, uma vez São Tomás, ele fez uma releitura da obra de Aristóteles e com isso, né, com essa releitura, ele quis conciliar a razão e a fé, acreditando que entre elas não tinha contradição, porque elas vinham de Deus. Bom, essa corrente ela perdeu destaque na filosofia europeia com o nascimento da filosofia moderna. Então, a filosofia moderna trouxe outros pensadores, outras ideias, cientistas, e assim ela foi perdendo destaque.